Olá, boa tarde. Vamos aqui esperar o pessoal entrar, esperar a Sara chegar. Hoje temos bastante assunto, um assunto bem interessante, super feminino. Opa, deixa eu me ajustar aqui. Vamos conversar com as pessoas, com as mulheres. Sejam bem-vindas. Essa live vai ficar gravada. Alô? Alô, boa noite. Ainda é boa tarde, não é? Boa tarde. Só duas malucas para fazer live em pleno Mercúrio retrógrado. Aqui estamos nós. Mas é o legal de Mercúrio retrógrado, que é um tempo de revisão, da gente olhar para si mesmo, né? Olharmos para o nosso corpo, olharmos para a nossa essência, para o nosso eu. O Mercúrio retrógrado não é tudo isso que o povo pensa, é um tempo de revisão. É um tempo de... Olá, Fernanda, massoterapeuta. Fernanda é uma massoterapeuta da Praia Grande. E aqui temos uma massoterapeuta de Portugal. Olha aí, que legal. Boas trocas. Boa. E aí a gente tem muito assunto, né? A live vai ficar gravada. Nós vamos depois colocar também no canal do YouTube para poder compartilhar. E vamos lá, né? Se você quer falar alguma coisa, Sara, se apresenta, fala de você pouquinho, sobre o seu trabalho, depois eu falo de mim. Olha, a primeira coisa que eu quero fazer não é falar de mim, é falar da Mónica e agradecer-lhe muito. Antes ainda de agradecer o convite, quero agradecer muito tudo o que a Mónica faz, porque não só a Mónica é uma mulher que coloca a sua voz no mundo, que usa a sua voz, que é algo que não acontece assim de forma tão comum, como dá espaço para as mulheres usarem a sua voz, não é? Então é muito, muito, muito obrigada pela sua vida e muito obrigada por podermos estar aqui. Muito obrigada por este momento que proporcionou acontecer hoje, sempre super enérgica, ativa e sempre a colocar imensa energia neste trabalho de chegarmos aos outros. Eu, Sara, quem sou eu? Sou, assim, muitas coisas. Eu gosto de me chamar terapeuta integrativa. E porquê? Porque há tanta coisa. Já tenho décadas de formação e de muitos caminhos e de muitos percursos, mas eu acho que tenho uma vida inteira de uma busca de quem sou eu e do procurar de o que é ser neste planeta. Esta busca da autoconsciência e o que é que estamos a fazer aqui, as minhas primeiras memórias são daí. Então eu trago muito para aquilo com que eu trabalho e para a minha autoidentidade toda a minha história, toda a minha vida. E é isso que eu partilho. Eu partilho aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu experienciei, aquilo que já é meu ou que nasceu a partir de mim. É isso que eu trago. Então eu gosto de me identificar enquanto terapeuta integrativa por isso mesmo, porque integro uma quantidade de coisas, desde as partes mais xamânicas, mais etéricas, mais subtis,
às partes também mais científicas, à psicologia analítica, ao coaching, coisas mais, parecem muito mais racionais e mentais, mas eu gosto de integrar tudo porque nós somos múltiplas e temos muita coisa. Nós somos ser integral. E o que eu acho mais interessante de tudo que você disse é que nós, mulheres, só podemos levar a outra mulher até onde a gente já foi. A gente só consegue ajudar, não curar. Nós não curamos ninguém. Nós damos as ferramentas, os caminhos, a partir das nossas experiências, dos nossos conhecimentos e estudos, das nossas vivências pessoais e também das nossas experiências, das nossas trocas durante as terapias. E a Sara e eu, esse é um trabalho coletivo nosso, a gente está aqui já com 1000 ideias que a gente vai soltar no final. Mas eu gosto de gente assim, ó, para cima, gente que tem vontade, né? Porque eu tenho muita energia, que ela é colunista também da revista Fêmea junto comigo. Eu insisti para a Sara vir, porque eu sabia que ela ia vir para somar. E é assim, a gente está aqui para darmos voz, usarmos a nossa voz e darmos voz para vocês também, mulheres, né? Porque um dos temas que a gente escolheu, Sara, claro, estou maluca. Sara quer falar um pouquinho sobre, né, por que a gente escolheu o resgate da mulher integral começa no corpo? Então, há aqui alguns temas que para mim são muito importantes. E aquilo que eu acredito é que nós, quando começamos a trabalhar um pouco mais de autoconhecimento e de autoconsciência, há uma tendência a ir nesta busca pela transcendência, pelo lado espiritual, por buscarmos encontrar situações mais subtis e quase sermos Budas ou irmos como monges para cima da montanha e estarmos ali numa vida completamente regrada. Eu acredito que nós não temos que aprender a ser um espírito, que essa parte está toda muito bem arranjada, nós não precisamos de saber como é que isso funciona, porque nós somos um espírito, ponto. Aquilo que eu acredito é que nós estamos a aprender a viver na matéria. Nós estamos a aprender a ser humanos. E para mim, o ser humano, o mais humano, é algo que para mim é o que faz sentido. E nesta experiência terrena nós temos este veículo, este templo que nos foi dado, que é um corpo, e que ele muitas vezes é esquecido, e eu acho que não apenas quando estamos numa busca mais espiritual, ele é esquecido, ponto. O corpo normalmente não é habitado. Porque a gente, uma das perguntas, né, que a gente sempre faz como terapeuta é: você sente que você realmente habita o seu corpo ou você apenas sobrevive dentro dele? Né? Porque se você está sobrevivendo, se a mulher está sobrevivendo dentro desse corpo, ou alguma coisa precisa ser revista aí. Né? Porque o nosso corpo é a morada do nosso espírito, é o nosso tempo sagrado. É isso. E o nosso corpo fala coisas que nós não temos muitas vezes sequer a capacidade de ter consciência. Primeiro, ele e isso é completamente científico, não é? Ele é uma soma e uma combinação daquilo que foram sendo os nossos antepassados. Se nós formos a ver, ele traz memórias desde o início dos tempos, desde lá do primórdio. E ele traz essas memórias. Então, há coisas que nós nunca nem vamos ter a capacidade de compreender e que o nosso corpo tem gravado nele. Nós somos esta cápsula que vamos passando de uns para os outros, não é? Entra na vida robótica, né? Aquela coisa robótica, uma questão também de
mecânica, né? Fica robótico, mecânico, perde a integração do corpo, mente, emoções, espiritualidade. Então é quando a mulher integral se perde, né? Quando ela se desconecta de si mesma, é quando ela deixa de integrar esses pontos que fazem parte da sua essência. E aí, essa mulher desconectada de si mesma, ela, desconectada do seu corpo principalmente, do seu querer, da sua essência, é quando ela começa a adoecer, porque ela está cuidando de todo mundo, menos dela mesma. Ela vai... nós temos uma sociedade, nós somos filhas, né, de uma sociedade patriarcal, misógina, infelizmente. Nós estamos lutando para isso. Um dos trabalhos da revista Fêmea é justamente fazer essa concentração para isso. E essa sociedade patriarcal, ela ensinou desde a menina, quando criança, a cuidar de todos, menos de si. O que é o primeiro brinquedo da menina? É uma boneca, é um joguinho de panelinha. Ela vai aprender a ser mãe, ela vai aprender a ser dona de casa para servir o outro, né? E então, é isso que a gente precisa voltar a resgatar isso e entender que não é bem isso. Está tudo bem ser maternal, servir ao próximo, mas a gente não pode se anular nem se abandonar, porque aí você perde essa integralidade, você perde essa conexão da inteireza, né, do ser mulher. Ser mulher. E a Mónica trouxe uma mulher incrível na última edição da revista Fêmea, que para quem ainda não viu, para quem ainda não leu, vai estar no link, o link das nossas bios vai dar acesso gratuito à versão digital da revista Fêmea. E a Mónica trouxe a Rosa Leonor Pedro, que nos fala de uma coisa incrível. O meu está ali, está no quarto ao lado, o meu está no quarto ao lado, assim, amo. Tá, exatamente, o meu está aí, na mesinha de cabeceira. E a Rosa Leonor Pedro traz-nos isso, e quando falavas agora de nós aprendemos desde meninas que nós nascemos para cuidar do outro, e nós nascemos numa sociedade patriarcal. E ainda agora, quando eu estava a dizer, olha, o nosso corpo traz memórias, e a primeira coisa que me vem automática é assim, a gente vai lá até Adão e Eva, e nós esquecemos que há alguém antes da Eva, que foi reprimido e que foi jogado para o lado, e a Rosa traz isso, traz, hello, há alguma coisa que nós não estamos a integrar na mulher que existe em nós. E essa mulher primordial que é Lilith, e que também é trazida pela Rosa, e que ela fala isso e fala muita coisa, e só de chegarmos a este ponto é muito, já fala do mundo, desta mulher integral, de há alguém que este Deus que condena a mulher que ele criou ao lado de Adão a ficar lá para as profundezas, não é? Essa patriarcal, né? Esta sociedade patriarcal começa nesta forma como se expressa a espiritualidade, como a conhecemos assim já há muito, muito tempo, há muitos milhares de anos, que nós vimos a educar pessoas, e de certa forma, mesmo que não sejamos religiosos, nós trazemos isto, porque eu agora iria dizer direto, dentro do nosso corpo existem memórias desde Adão e Eva. E onde é que está a Lilith? Onde é que está a Lilith? A Eva já nasce para fazer as vontades do homem e para servir o homem. Eu já nasci totalmente Lilith, porque é nada convencional. Eu tenho Urano em Lilith, né? Urano em conjunção com Lilith, então assim, é muito complicado para os outros. Muito bom. Eles que lutem. Eu tenho. Só fazendo um adendo aqui, para quem não sabe, a dona Rosa Leonor Pedro,
É uma escritora portuguesa. Então, vocês vão encontrar esse livro em Portugal, no Brasil ainda não tem. A gente vai fazer um movimento para trazer esse livro ainda para o Brasil, mas é um livro incrível. Tem na Amazon, mas ainda o valor é muito alto. Mas, assim, é uma escritora portuguesa, essa deusa de Lilith, essa filha de Lilith, é uma mulher que vai fazer 80 anos, gente. Então, você imagina a sabedoria dessas. Eu tive o prazer de conhecê-la na minha última estada em Lisboa, agora em janeiro. Tornou uma querida amiga, uma pessoa incrível. Então, mulheres, procurem ler esse livro, conhecer, porque é muito interessante. A gente precisa entender o que é nossa energia, né? Quem nós somos. Vamos sair fora da caixa, gente. Vamos sair fora da caixa. Por quê? Quando a Sara chegou aqui, só pra gente. Eu tenho um roteirinho aqui, senão a gente viaja na maionese. Essa viagem na maionese já tá virando coisas assim. Eu vou assim, 2 minutos, eu vou fazer isso aqui. A mulher, ela tem que se expressar, ela tem que comunicar, ela tem que dizer o que sente para não adoecer. E aqui tem o psiquiatra Bessel van Dekker, eu não sei, Van der Kolk, eu não sei falar inglês, nada. Ele chama isso de terror mudo, que é a experiência de ficar sem palavras. Então, durante um trauma, durante um trauma que acontece lá na nossa infância, muitas vezes, mulheres, a gente passa por isso mesmo, na nossa infância, na nossa adolescência. Quando vem aquele gatilho, dá o gatilho, a gente fica com o terror mudo, a gente entra em choque, a gente não consegue se expressar, a gente não consegue nem explicar o que sente, né? Ela não consegue. A mulher, quando elas chegam aqui para mim, para a Sara também, ela vai falar, ela não sabe nem o que está acontecendo, isso faz todo sentido. Eu trabalho com limpeza uterina, né? A Sara já passou por uma sessão comigo, ela sabe como é que funciona. O corpo, ele registra muito antes mesmo que a mente consiga organizar a experiência. Então, essa regulação emocional nossa está na expressão, está no falar. E o trauma, ele bloqueia isso. Então, é preciso fazer terapia, é preciso falar, é preciso se expressar. E o corpo, ele é um arquivo emocional nosso, né? Ele, ao invés de você gritar, chorar, espernear, berrar e falar o que sente, você não consegue escrever, mas pôr para fora é muito importante, porque senão a gente vai entrar numa espécie de topor, né? Física e emocionalmente. O que o Bessel traz, e que é, se calhar, dentro da terapia somática, um dos best-sellers que ele tem, que é isto. O trauma é uma experiência de dor. E o trauma não precisa de ser. É como o corpo, ou como nós a percepcionamos, como nós percepcionamos o momento. Não tem que ser exatamente o facto. Cada um vai percepcionar factos de forma diferente. Mas quando há esta noção de perigo, quando há esta ideia de perigo, o córtex pré-frontal, ele para. É como se estivéssemos a ter um AVC. Literalmente, o córtex para e ele deixa de processar, ele entra num modo de autoproteção e a experiência fica registada pura e simplesmente no corpo. Daí, quando muita gente tem experiências de trauma, de dor, que situações muito traumáticas em que o trauma se vai mantendo. O trauma é uma experiência que não foi concluída. É uma experiência que não teve um princípio, um meio e um fim. Ela continua em loop a acontecer dentro de nós. E num lado não verbal. Porque o nosso lado verbal, o nosso cérebro parou naquele momento. E ela continua. Nós não conseguimos alcançar por palavras, por consciência, o que é que está ali. E onde é que ela está guardada? Está no corpo. O sistema simpático todo é ativado, há toda ali uma produção de adrenalina, de cortisol,
E o que acaba por acontecer é que essa experiência vai continuando e ela vai vivendo. Daí nós termos o stress pós-traumático, que ela vai continuando, ela vai repetindo. A Fernanda está aqui a perguntar se a fibromialgia entra nessa fala. Não pego nada. O corpo ele está sempre a falar e às vezes berra, não é? O corpo às vezes, é como, vou dar um exemplo, se nós estivermos a ver uma criança a querer atravessar uma linha de comboio, de trem, não é? Para vocês, se nós estivermos a ver alguém, uma criança a entrar numa situação de risco, nós vamos começar a avisar, olha, não faças isso, olha, mas começarmos a ver que o perigo é real e é iminente, nós vamos começar a berrar e é isso que o corpo faz. E nós vamos guardando e guardando e guardando e depois há uma altura que a dor é tanta e nós não conseguimos perceber nem sair dela, que o que é que fazemos? Começamos a dissociar e a deixar de sentir a dor e para deixar de sentir a dor escolhemos deixar de sentir o corpo. E é daí que vem esta proposta de olharmos para o corpo e cuidarmos do corpo, cuidarmos de nós além das palavras, porque há coisas que não são explicadas e que não vamos conseguir chegar lá antes de nos aquietarmos, antes de mostrarmos ao nosso corpo que está tudo bem. E é daí que este resgate da mulher integral, ela precisa de acontecer pelo corpo, porque nós vivemos uma história, uma era inteira, em que a mulher foi programada, e se nós formos a ver, por mais liberais que sejamos, por mais abertas que sejamos, muitas vezes, muitas de nós vamos e dizemos, ai meu Deus, pensamos em Adão e Eva, nós pensamos sempre em cuidar, até as terapeutas têm imenso isto de cuidar do outro. E quantas terapeutas vivem e que nós conhecemos o mundo, não é? E quantas terapeutas vivem exaustas, porque têm isto de cuidar e cuidar e cuidar e não se lembram de se colocar em primeiro lugar. Exatamente. Agora, Fernanda, só completando a sua pergunta, a fibromialgia ela está ligada àquilo que nós falamos lá no começo, que a Sara começou a falar, de cuidar do outro e deixar de si. É a pessoa que assume muitas responsabilidades. E o corpo não aguenta. Né? O corpo não aguenta, a alma não aguenta. Porque assim, tudo nasce no nosso campo emocional. Se a gente não começa a cuidar lá das nossas emoções, dos nossos sentimentos, isso vai bater no corpinho da gente. E feliz da mulher que tem a integralidade de entender, de conhecer e de saber que isso não é só com paracetamol, com Dorflex, com Advil, que você vai resolver o problema. Né? Com anti-inflamatório, não. Onde é que está a raiz da coisa? Onde é que está a raiz da situação? Eu estou com um probleminha no coração, né? A Sara sabe, tem uma questão congênita, que é de nascença, mas eu fui olhar para onde é que está, além dessa questão congênita, para onde é que estavam essas feridas, né? Eu tive a sabedoria de olhar onde é que estavam essas feridas do passado, das perdas, dos lutos que eu vivi, né, na infância, na juventude, e que ainda estavam presos aqui. E que eu estou liberando. Isso está ajudando muito no meu processo de cura. Está ajudando demais. Mas é você ter a integralidade, ter essa mulher primordial, de se olhar, de se entender. Isso que a gente quer que as pessoas entendam, né? Para não sentir esse corpo é só uma coisa mecânica que com um remedinho, um chazinho, resolve. Não, gente, isso ajuda muito, mas tem que ir lá na essência, lá na raiz do problema, na questão pessoal, para olhar para essa desconexão, né? Porque você está desconectada da tua emoção, dos teus sentimentos, desconectada da tua essência, e aí você vai entrando nesse processo de dor e vai adoecendo. Mas eu queria, e é importante também,
toda mulher primordial tem, além de olhar para o seu emocional, ela tem que saber organizar os seus pensamentos. Porque uma mente cansada, eu tô aqui sem fazer nada, mas o seu cérebro está a milhão, o seu corpo vai ficar cansado. Lembre-se, o teu cérebro faz parte do teu corpo. Ouviu, dona Mônica? Eu falo isso para mim todo dia, mas é um aprendizado, né? É um aprendizado. E, sério, eu queria falar que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão desse projeto que você está promovendo aí em Lisboa, em Portugal, né? E que é um retiro individual, é isso? Fala para mim aí, conta mais. Desde 2015 que eu trabalho com xamanismo e com terapia tântrica. Entretanto, fui acrescentando uma variedade muito grande de aprendizagens e de terapias àquilo que eu vou oferecendo. Porque me faz muito sentido, como eu estava a falar no início, faz muito sentido integrar coisas. Nós não somos a espiritualidade, nós não somos o corpo físico, nós não somos a mente, nós somos tudo. Nós somos tudo. E nós somos, como tão bem diz a nossa Rosa Leonor Pedro, nós somos a prostituta e somos a santa. Nós somos isso tudo. Nós somos a pessoa que tem o desejo, nós somos a pessoa que quer viver a sua sexualidade, somos aquela que quer ser casta, somos aquela que quer cuidar, mas aquela que quer ser cuidada, aquela que não quer estar com ninguém. E está tudo certo. A sombra só começa a existir e quando nós começamos a querer rejeitar para ser aceitos, porque os condicionamentos da sociedade assim nos levam, por traumas e dores, quando começamos a não aceitar esta nossa integralidade e quando começamos a dividir-nos, aí é que existe essa dor. E aquilo que eu proponho é sempre este lado de integrar tudo. E eu estou na Comporta, uma hora e um quarto a sul de Lisboa, um sítio paradisíaco. É assim, para mim, é o meu lugar de cura, Assim, não quero falar não, assim, não vou dizer que é inveja branca, que ela não existe, mas ai, que inveja, quando eu olho aquela foto, eu vou falar, ai, que delícia, mas você é merecedora de estar nesse paraíso, meu. Eu escolhi, este lugar escolheu-me e antes de eu falar um bocadinho daqui do Retiro Habitar o Corpo, eu quero só partilhar muito rapidamente o porquê que eu vivo aqui. E eu vivo aqui porque vim para cá por algumas condicionantes. Entretanto, comecei a ficar aqui mais tempo contra a minha vontade, porque este é um sítio que acaba por ficar mais afastado das grandes cidades e eu acabava por me sentir um pouco afastada daquela que era a minha vida naquele momento. E depois há um momento em que eu começo a perceber uma coisa. Desde a saída da autoestrada até o lugar onde eu moro, são à volta de 25 minutos numa reta. No meio do Pinhal, dunas, arrozal, nada. E eu comecei-me a perceber que quando eu saía da autoestrada, o meu corpo relaxava. E eu vinha com a cabeça a não querer vir e oh meu Deus, 25 minutos numa reta, que seca, que aborrecimento. Mas eu comecei a perceber que o meu corpo respondia de uma forma completamente contrária àquilo que se passava dentro dos meus pensamentos. E comecei a ouvir o meu corpo. E comecei a perceber como é que o meu corpo reagia quando eu estava aqui. E como eu relaxava, e como eu me entregava e como eu estava presente, eu conseguia estar presente aqui. E foi assim, a escutar o meu corpo, que eu comecei a perceber o quão poderoso é este lugar aqui. Porque o corpo fala antes de nós conseguirmos perceber. E às vezes a nossa cabeça, como você falava, a gente anda assim meios robóticos e não conseguimos escutar-nos. Então,
este habitar o corpo é isto. Há um convite a estar um para um, eu com outra mulher, e vamos estar num cuidado. Há são 5 momentos essenciais. Há um momento que é o momento de acolher, o lugar onde a mulher está, o momento da mulher, com todas as camadas desse momento. Esse é um momento inicial. Depois temos um momento que é uma terapia, que é a Wave Motion, que é uma massagem terapêutica que é feita numa marquesa especial tridimensional, que vai trazer-nos a sensação e esse estado de estarmos dentro d'água, não estando, mas com essa sensação de percepção interna de nós mesmos, onde vamos sentir-nos ter a possibilidade de desligar aqui o simpático, ativar o parasimpático, trazer este colo, trazer esta sensação de útero, sentir o nosso corpo a trabalhar ele próprio. Aquilo que eu vou fazer, e aquilo que eu mais gosto de fazer, é fingir que não estou, não é? E criar um espaço para que a mulher se sinta acolhida, para que o próprio corpo se sinta em segurança, se sinta que não está em perigo e que possa comunicar. Ele próprio se vai equilibrar e balançar. Há aqui este lugar de colo, há este lugar maternal, há este lugar de voltar às águas e de trabalhar todas estas nossas águas. Há um movimento de embalo e um cuidado. E é por aí que vamos indo. Depois trabalhamos muito... Vou pegar a passagem aérea aqui e vou... Você, quando chegar cá, vai experimentar tudo isso, a sério, vai experienciar tudo isso, eu sei. E depois trabalhamos um pouco a desprogramação neuroemocional através de várias técnicas, através de, mais do que técnicas, através de uma alma, a reconhecer a outra alma, não é? E um cuidado de apanhar aquilo que está a ser aflorado e virmos cuidá-lo, ressignificá-lo, deixá-lo ir, o que surja. É algo que é muito orgânico e que se vai movimentando. E depois trago mesmo uma terapia corporal, massagem integrativa que tem imensas técnicas mais etéricas, mais subtis, mas físicas, e vamos voltar corpo para corpo, em que as nossas energias vão estar conectadas e há aqui uma mulher a cuidar de outra mulher, eu vou estar a cuidar das outras mulheres, e isto é algo que é tão tribal, é tão ancestral, é tão bonito, tão importante e está tão desaparecido da nossa sociedade moderna atual. Nós precisamos resgatar isso. Eu vou. Quando é que eu consigo chegar aí? Não sei, mas que eu vou. Estou só aguardando algumas coisinhas aqui, que é cuidar desse coração aqui, a parte física, que tem essa questão congênita, mas eu vou, com certeza. Mulheres que estão aí, não deixem, por favor, de vivenciar isso. Isso é maravilhoso. Eu vejo as fotos, a Marquesa aqui, está fazendo a massagem, e o mar ali. Ai, minha Nossa Senhora. É assim algo muito incrível. E depois há uma coisa que trago no fim, que para mim é, como eu partilhava, é muito importante. E agora, como é que vamos integrar isto tudo que vivenciamos, esta nova pessoa que saímos dali, como é que vamos integrar toda esta consciencialização e toda esta pessoa mais fresca, mais vulnerável, mais sensível, como é que ela vai voltar para o mundo? E há esse trabalho também através de metodologias mais práticas e a usar mais a razão, porque a mente também existe e ela também é precisa e ela também faz parte. Então é isto, usarmos os nossos corpos todos, habitarmos, virmos para o corpo e através do corpo conseguirmos expandir a nossa consciência, mas lembrarmos-nos que o corpo faz parte desta experiência. A gente integrar e ter a inteireza de entender o nosso corpo físico, mental e emocional. A gente precisa dessa tríade, né, para poder ter essa integralidade como mulher. Agora eu queria só falar um pouquinho para as mulheres entender
quando é que o corpo começa a pedir socorro e elas muitas vezes não entendem. Ansiedade, insônia, as tensões dos ombros, as dores constantes, as dores que a própria fibromialgia, que a Fernanda falou aí, o intestino desregulado, né, que fica a hora muito presa, que a pessoa, principalmente quando o intestino está muito preso, a pessoa está centralizando alguma coisa ali dentro dela, querendo manter o controle. Ela precisa abrir mão desse controle. Um cansaço crônico, a falta de libido. Tá? A gente sabe que na menopausa isso acontece, né? Tem um porquê, uma razão, a gente um dia vai falar sobre menopausa, e a sensação de vazio, de você se olhar, se ver e não entender o que é que está acontecendo à minha volta, como é que tudo isso está acontecendo. Será que o corpo adoece ou ele apenas revela aquilo que foi silenciado durante anos? É uma pergunta para nós nos fazermos. Né? E eu acho, Sara, que essa mulher, quando ela sai desse processo com que você está realizando, que é esse retiro habitar o corpo, ou até mesmo de uma terapia comigo, na limpeza uterina ou raio-x emocional, ela vai abrir mão de viver em estado de alerta. Ela aprende a dizer não. Hoje eu não vou cuidar de você. E está tudo bem. Hoje eu vou fazer por mim. Tá? Ela abre mão do medo, ela abre mão da poda do outro, ela começa a olhar mais para si mesma, ela sai desse estado da dependência emocional também, né? Quando ela começa, e ela entra, que é aí que eu queria entrar, que eu queria falar, porque ela entra em conexão com a sua feminilidade, ela se sente mais segura, criativa, sente mais prazer, tem mais sexualidade. Por quê? Porque principalmente quando ela está trabalhando a energia das águas, ela está movimentando a energia do seu ventre. Ela está, e tudo isso, esse centro de força, é o centro emocional, a conexão com o feminino, a segurança, a criatividade, o prazer. Não é o prazer do sexual, do ato em si, é o prazer de viver. É você saber viver uma vida mais orgástica. Eu sempre falo isso. Viver uma vida mais orgástica. Não é ter orgasmos múltiplos. Não é isso, gente. É viver com prazer. A energia sexual não é só a penetração. É também a sua liberdade. É o seu prazer de viver. Entendeu? É a sua... como é que me faltou as palavras? Isso é menopausa. Prazer de ser nada convencional e ser feliz do jeito que você escolheu. Não importa a opinião do outro. Você não se mede, a mulher integral, ela não se mede mais pela régua do outro. Sim, né? sim, Ela não precisa mais da validação do outro. Ela está inteira em si, mas ela precisa primeiro se libertar de muitas coisas. Sim, de muitos preconceitos e de muitas ideias. Tocaste num ponto incrível que é a sexualidade e que então se o útero recolhe todas estas dores de toda uma vida e de tantos abusos e tu bem sabes, ao trabalhares com a limpeza do útero, tudo o que chega até ti, as experiências que vais tendo, a experiência que tu vivenciaste também tu contigo e na tua própria cura, nós nesta cisão, desta parte da mulher integral, não é? Aquela mulher que se quebra e que passa a ser várias fases, há aqui, nós fomos castradas desta ideia do prazer e há aqui esta ideia de que a sexualidade é a penetração, que o prazer para uma mulher vem da penetração, quase como se houvesse um vazio dentro da mulher e que tem que ser preenchido, seja pelo falo, seja pela aceitação do homem, seja pelo desejo do homem e até cria aqui uma luta entre o feminino
de eu ser mais desejada do que a outra, eu é que vou ser a mais importante, a mais querida e a mais desejada. E eu acredito muito que até esta quebra de laços entre mulheres que vem, que não é de agora, mas que agora sentimos que estamos a tomar consciência de a sexualidade é algo tão maior. A sexualidade pode ser o ter prazer e sentir prazer no corpo todo ao ver-se um pôr do sol. E pode ser o sentir, andar de pé descalço e sentir a energia da terra. E isso é algo que é extremamente incrível e que a maioria das pessoas, homens e mulheres, não têm a consciência do que é esta sexualidade, e o Tantra traz isso. E esses momentos nós vamos criando uma memória corporal saudável, né? Nós vamos substituindo esses traumas, essas dores, essas feridas, por momentos salutares, momentos felizes. Então, você vai combatendo a tua dor com prazer, com amor, com alegria, com satisfação, com o acolhimento. A primeira coisa que eu falo, se abraça. Eu tenho hora que eu me pego, que eu me abraço, porque se não começar em mim, como é que eu vou poder receber e doar? A mulher, ela é nutridora por natureza, mas para ela nutrir alguém, ela precisa se nutrir primeiro. Como é que uma mulher nutrida vai nutrir alguém? Me diz. Mônica, eu acho que eu concordo completamente com o que estás a dizer, de nós precisamos nos abraçar, mas eu gostava de trazer aqui uma coisa que não é discordar, é concordar mais um bocadinho, que é a mulher precisa de se abraçar e precisa de se amar. Mas as mulheres no dia de hoje estão tão feridas, e estamos tão isoladas. Deixou de haver a aldeia, deixou de haver a tribo, deixou de haver a tenda. E antes de nós termos capacidade de nos abraçarmos a nós próprias, nós precisamos de reconhecer o que é esse amor. E aquilo que tu dizias há pouco de antes nós não conseguimos levar ninguém aonde nós não fomos. E a mulher esqueceu há muito o que é ser cuidado, o que é ser nutrido, o que é estar num lugar seguro e o que é estar a ser abraçada. E eu acredito que é aquilo que nós fazemos as duas, que é de chegar à mulher e abraçá-la e dar-lhe colo. Como eu dizia há pouco, a Wave Motion é este embalo. É uma terapia que acaba por ser este cuidar, este amar, o sentir-se amada. E ela pode vir, este sentir amado, este sentirmos-nos amadas, ela pode vir de muitas formas. Eu sou muito adepta do toque, gosto muito da cura pela mão e pelo toque e pela presença, mas ela acontece de uma forma, tu tocas-me e nós, ok, já estivemos presencialmente, mas poderíamos não ter estado presencialmente. Olha, eu tenho conexão com muitas mulheres do Brasil, todas as semanas me reúno com um círculo de madalenas lindo, que eu digo que me salvaram também a minha vida, e tive muitas mulheres comigo num ano que passou que foi muito duro. Uma delas foste tu, e como uma limpeza do útero que foi assim muito bonita e que veio. E vou partilhar aqui a limpeza do útero que a Mónica me proporcionou. Ela veio depois de uma esterectomia, então eu tive o prazer. Então é assim, é importante nós cuidarmos-nos umas às outras. E eu acho lindo e acredito mesmo piamente no que tu estás a dizer, por isso é que eu digo, eu concordo com o que dizes de precisamos de nos abraçar, mas eu acredito que também precisamos de encontrar este momento em que permitimos que alguém nos cuide, que outra mulher nos cuide, mulheres que cuidam mulheres, e encontrarmos este espaço. Tem um livro que se chama, tem até o filme também, mas tem um livro que eu acho que a leitura ela é muito mais completa, eu gosto muito de ler,
se chama Tenda Vermelha. Esse livro é lindíssimo, que fala das mulheres da Babilônia, né? As mulheres as babilônicas, que elas tinham esse cuidado. Quando a sociedade era matriarcal, gente, entenda uma coisa, não eram as mulheres que mandavam, não é isso. As mulheres lideravam junto com os homens, era uma parceria. Só que os homens, né, perceberam todo o poder que nós temos. Nós temos o poder de gestar, gente. Nós gestamos outro ser humano. E cientificamente não tinha esse conhecimento. Como é que ela está gerando uma outra pessoa? O homem não tinha esse conhecimento, não se apercebia. Então demorou para ele entender, porque nós não tínhamos, né, como sociedade, esse conhecimento, mas a gente precisa resgatar isso, esse poder da mulher, essa mulher primordial. A Lilith é uma mulher primordial. Ela é uma mulher livre, ela é uma mulher que está no mundo, a sua energia, e ela precisa ser vivenciada diariamente. Entendeu? A Lilith é uma mulher insubmissa. Ela não é a favor da submissão. Entendeu? Quem gosta de ser submissa, fica à vontade, cada um. Mas se está tudo bem para si, tá bom. Para mim, jamais, não dá. Não ia dar. Nós temos a experiência desde o início dos tempos, aqui nesta visão mitológica, arquetípica, de a Lilith a trazer essa consciência a Eva, que depois vem representada pelo cristianismo como a serpente, não é? Esta serpente que também fala aqui do Tantra, que estávamos a falar aqui deste tesão pela jornada, tesão pela vida, e o olhar para esta energia que é vida, não é? Que a gente pensa em Tantra e pensa em sexualidade, é vida, é a energia da vida. E sentir esta vida, e Lilith até na descrição, no mito, no que seja, ela vem trazer, cuidar da Eva. Independentemente da Eva estar lá e a ser submissa e a ter sido criada, ela vem e traz-lhe o conhecimento, não é? E depois vem esta culpa e vem esta vergonha, e a santa da Eva é que cai e faz cair, e ela é a culpada de todos os males do mundo. Portanto, a mulher vem com esta culpa muito, muito de lá de trás. Nós já nem nos lembramos de Lilith muitas vezes, não é? Então é muito importante este lado de a mulher tem esta tendência de cuidar da mulher, de querer ajudar a outra, e então há quem não consiga compreender, há homens que compreendem, há homens que não compreendem, há mulheres que já estão tão patriarcalizadas que também já é mais difícil muitas mulheres do que alguns homens. Tem muitas mulheres machistas ainda, né? Elas foram criadas misóginas. Ela entende que é assim, Deus, não desmerecendo a energia de Deus, mas Deus é a mãe. Nós não fomos concebidos por um pai, nós fomos concebidas por um pai e por uma mãe. E a Bíblia diz, né? A semelhança de Deus. A semelhança de Deus e da deusa, do pai e da mãe. Eu sou 55%, eu sou 50% mãe e 50% pai. Sim. Embora eu tenha a cara do meu pai, eu sou o gênio da minha mãe. Entendeu? Algumas coisas, mas eu sou mais... Mas é isso, é integrar este lado todo, é vermos-nos como um sistema e perceber que nós estamos há milénios a rejeitar um lado inteiro da nossa história. Há uma parte que está a ser negada há milénios, e é este lado da mulher que cuida da mulher, as mulheres que se unem. Agora a imagem que me está a vir aqui é aquela imagem de mulheres indígenas, ancestrais, a trançarem os cabelos umas às outras, a cuidarem umas das outras. As africanas também, né? As mulheres africanas. Deixa eu só falar uma coisinha cura. Aqui. A Cláudia Rieira, a nossa colunista aqui, está aqui também. E a Cláudia, o próximo livro, da próxima edição da revista, ela vai escrever um livro, falar sobre um livro da... Gente, agora não lembro. Da Chimamanda, Cláudia, me ajuda aqui.
que fala sobre a amizade feminina, sobre a amizade entre mulheres. Cláudia, escreve aqui o nome da escritora, que agora eu não lembro. Nós estamos falando dessa importância. Então, a mulher integral, a mulher primordial, ela não compete uma com a outra. Ela já saiu dessa energia da competitividade e ela já está abraçando a energia da cumplicidade. Cumplicidade não é a simbiose de uma fundida na outra, não. Tem a sua individualidade, mas de caminharmos juntas. Seguinte, gente, nós temos poucos minutos aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Se vocês tiverem essa live vai ficar gravada. Então, se vocês têm alguma pergunta, podem perguntar aqui no chat. Sara, eu achei aqui nos meios dos meus arquivos o infográfico que eu fiz há um tempo, quando eu estava estudando Metafísica da Saúde. Gente, isso faz, nem sei dizer há quanto tempo. E ele fala da conexão das dores físicas e emocionais. Então, manda para mim um direct que eu vou liberar para você, vou mandar para você também, tá? Eu dei uma ajustada nele, com imagem, sabe que eu adoro mexer no design, né? Dei uma mexida lá no design e tal, e vou disponibilizar para todo mundo, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser dividido, tem que ser partilhado. Então, vocês que estão aí, a Fernanda, a Cláudia, é só mandar para mim. Quem está aí mais, eu não estou conseguindo ver agora, manda para mim no direct que eu envio. Quem chegar depois, eu também. E é assim, gente, eu e a Sara, quando nós estávamos conversando e montando essa live, falei, Sara, isso aqui não é uma live, isso aqui é um curso, isso aqui é uma masterclass, isso aqui é uma masterclass que nós vamos fazer online. Ela falou, top, eu gosto de gente assim, vamos, entendeu? Eu falei assim, vamos. Tô junto. Tô junto. É muito assunto, tem muita coisa para debatermos. Então a gente vai nos organizar, nós vamos nos organizar, né? Agora a Sara está no auge ali do verão português, que ela tem muito cliente, é uma fase de auge. Eu tenho as minhas coisinhas aqui para cuidar. Nós vamos nos organizar para fazermos uma masterclass online. A gente faz via Zoom para atender mulheres do Brasil e Portugal. Então a gente tem que falar sobre Lilith, temos que falar sobre a tenda vermelha, falarmos sobre o útero, falarmos sobre a Eva, falar sobre as lobas, sabe? É muita coisa. E sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre escutarmos o nosso corpo, sobre começarmos a habitar este corpo, porque há um cuidado enorme que nós podemos fazer connosco e este toque, nós podemos emanar essa energia, mas no físico, mas também podemos emanar esta energia online e juntas, neste cuidado, neste círculo, nesta tenda, nesta roda, nós podemos dar o cuidado, dar este cuidado e aprendermos a cuidar de nós mesmas. Há um exercício do Tantra que eu gostava de partilhar aqui rapidinho, que para mim, quando as pessoas vêm e pedem trabalho tântrico ainda antes de saberem nada, de autoconhecimento, de presença, de consciencialização de corpo, há um exercício que eu amo pôr as pessoas a fazer, que é tocarem-se, tomarem um duche longo, algo que relaxe, umas velas, um escaldapés, o que seja, encontrarmos um momento de descontração, de relaxo, de presença, porque o corpo é isto, é usarmos o corpo para o aqui e para o agora, é trazer todos os corpos que nós temos para aqui e trazer esta presença, porque não há consciência sem presença, sem estarmos aqui. E há um exercício que eu amo, que é o toque. E então, pelo corpo todo, não importa se é dedo do pé, se é o joanete, se é a orelha, se é o mamilo, não importa, o corpo é o corpo e é todo nosso. Imaginem que estão a tocar num bebê recém-nascido e a cuidá-lo, a mimá-lo, a colocar um talquinho para ela ficar bem nutrida e bem cuidado. E tenham esta experiência de terem a percepção do que toca e do que é tocado.
porque nós estamos nos dois lados. E então, a ver este exercício, convido-vos a fazerem este exercício de encontrarem um momento de presença, de relaxamento, colocarem um incenso, acenderem um pau santo, uma vela, um aroma na banheira, no duche, o que seja. Encontrem um momento que seja de prazer e descontração e de presença e toquem-se. Toquem o vosso corpo, tomem consciência do vosso corpo, tomem consciência da vossa respiração e sintam aquele que toca, vão para a presença de o que toca e o que é tocado, porque nós, quando nos tocamos, nós estamos nos dois lados e muito pouca gente tem percepção disto. Nós somos o que toca e o que é tocado e a sensação é diferente. Então, bora expandir a consciência. Não precisamos estar só no presencial, nós conseguimos ser expansivas e estarmos aqui dos dois lados do Atlântico e conseguir abraçar tudo isto. Portanto, temos muito que vos podemos dar e temos muito toque e muita energia que pode passar sem ter que ser na presença, mas ter este toque e este amor do feminino. Tá, Joia? A gente acabou nosso tempinho aqui. Vou ver se eu consigo puxar uma cartinha de tarô aqui para um conselho rápido. Temos pouco tempo, daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Puxar uma carta dos arcanos menores. Qual é a parte do conselho que o tarô traz para nós cuidarmos com mais carinho, com mais amor, com mais dedicação aqui? O que é que nós temos que olhar para esse nosso corpo aqui? Olha aqui. 5 de espadas. O 5 de espada, ele pede para nós olharmos para os nossos medos. Nossos medos que ficam aprisionados na nossa mente, nas nossas neuroses, nas nossas neurose mesmo, né? Neurose, nossos vícios mentais, nos nossos padrões mentais. Vamos sair fora da casinha, vamos respirar mais. Inspira e expira para oxigenar o cérebro e aliviar a mente de tantas informações numa era digital. Principalmente isso. Tá Sair bom? da informação e vir para a presença. Quero fazer um príncipe. Não entendi, Fê. Depois você me fala. Um príncipe marcar vocês. Um print. Um print. Tá. Eu vou ver um príncipe. Ué, quem será o príncipe, né? Então faz o print aí, Fê. Dá tempo. E já vai estar aí a live para partilharem com todas as mulheres, com as vossas amigas. Vamos. A nossa masterclass já se está a vestir, está a ficar. Já está no astral. Já está a passar batom. Grata pela sua dedicação, pelo seu tempo. O Instagram vai derrubar a gente aqui. Eu vou finalizar. Obrigada para todo mundo. A live está gravada. Quem quiser o infográfico com as doenças, me chama no direct que eu envio, tá bom? Beijo, obrigado, tchau.